Ok. Essa música assobiada, tema de aeroporto, acho que foi um filme que passou aeroporto na década de 70, eu não sei, mas eu não vou ver. E ela me vem à cabeça, certo? E eu tentei assobiar, mas foi vacilante, certo? Eu teria que ouvir, eu mandei de prima, tá certo? Faz o quê? Faz um ano, sabe? Talvez menos, talvez mais que eu escutei essa música, sabe? Mas essa música eu escutei, sabe lá quando eu escutei essa porra. Mas não foi quando eu estava recluso, rapaz, no seminário, com certeza não foi. E eu não sei bem que porra tem, sabe, por trás dessa melodia. Vou tomar um gole de café aqui. Faltou leite na despensa. Eu consumi o resto do leite que tinha fazendo mingau de aveia ontem. Eu vinha com um negócio de tomar às tardes aí quase meio litro de açaí, eu acho, tá certo? Uma caneca que pega quase meio litro, não sei bem como é que é isso. E só que o preço está exorbitante, rapaz, sabe? A medida que eles usam para medir, sabe, para medir o açaí, tá certo? Eu acho que não tem um litro, rapaz, sabe? Eu não sei como é que é aquela coisa ali, sabe? Mas eles não vendem o litro, eles vendem aquela coisa lá que eles têm, sabe? Aquela medida deles. E não adianta ir no juizado do consumidor, tá certo? E o preço está proibitivo, o mundo descobriu, mas eu penso que o açaí ele tem no mundo inteiro, tá certo? Ali para as bandas ali da Ásia, sabe? A Ásia tropical, Tailândia e por ali assim, tá certo? Aqueles países ali, eu não sei se na China tem, mas ali no Vietnã talvez, tá certo? Aqui perto de nós, aqui no Maranhão tem, lá o açaí é chamado de Jussara, tá certo? Jussara. Já eu conheço não, mas já sei de mulheres que têm o nome de Jussara, tá certo? Rapaz, eu só sei que tá proibitivo porque ele sai pro mundo, sabe? Ele sai na forma de polpa, sabe? E o pessoal se dana, esse pessoal aí de academia, sabe? Que tenta aí manter o corpo esbelto, tá certo? O corpo fino, o corpo estético, tá certo? Aí se danam a tomar o açaí, rapaz, sabe? E eu me danei também aqui a tomar o açaí, sabe? Com aqueles cuidados, sabe, que a gente não sabe, a água. O Ministério Público, não sei, eu acho que foi não sei se foi o Ministério Público ou foi a Secretaria de Saúde, passou na Secretaria de Saúde Municipal uma vez um promotor de justiça. Esse promotor, rapaz, ele veio, sabe, ele estava no Pará, não sei se ele é paraense, mas ele atuou no crime daqueles sem terra naqueles sem terra que foram assassinados na curva do S, ali para as bandas de Marabá, tá certo? De Curionópolis, por ali assim, tá certo? Eu já passei por lá e já passei nesse lugar. Aqui em Belém tem um monumento na Praça de São Brás que faz uma homenagem aos 142 mortos, não sei se são 142, 144. Tinha um governador maluco aqui, rapaz, esse cara já levou farelo, rapaz, era um médico, fumava pra caralho. E esse puto, sabe, deu a ordem para PM, sabe, ir para cima dos sem terra que estavam obstruindo uma estrada ali, sabe, protestando por reforma agrária, aquela coisa toda. E os PMs foram para cima, chegaram, sabe, ameaçando, sabe, e ali começou o entrevero, os sem terra atirando pedaço de pau, rapaz, sabe, ali, sabe, para tentar parar, sabe, o cerco, entendeu? Aí foi o bastante para um doido, sabe, com o dedo nervoso apertar ali, sabe, o gatilho do fuzil, tá certo? E foi o bastante, sabe, para os outros doidos ali, sabe, dispararem, sabe, morreram. Não sei se foi tudo isso ou se foram só 22, não estou bem certo. Mas assim, rapaz, sabe, e por que que eu estou falando disso? Eu falo, sim, aí veja, houve o julgamento, tá certo? E esse cara, sabe, esse promotor, foi um julgamento na esfera estadual, tá certo? E o promotor, não vou lembrar o nome dele agora, tá certo? Atuou e, sabe, não sei se conseguiu a condenação, não sei bem como é que desfechou isso, tá certo? Porque ninguém, de repente ninguém sabia quem atirou em quem, tá certo? Quem matou quem, tá certo? E ficou nisso aí, sabe? É Marco Aurélio o nome do cara, sabe? Eu acho.
Aí esse cara vai, vira e mexe, tá certo? Ele tava para aquelas bandas lá do sul do Pará, o crime deve ser apurado e julgado no lugar onde ele acontece, tá certo? Então ele tava lá pro sul do Pará, esse promotor. Aí depois ele veio para a capital, tá certo? E um dia ele aparece secretário de municipal do consumidor, qualquer coisa assim, tá certo? Aí ele resolveu investir contra o pessoal que produz mariscos, tá certo? Aquela polpa de mariscos, de caranguejo, tá certo? O caranguejo ele tem uma dificuldade, rapaz. Ele tem a carne ali naquelas patinhas deles ali, sabe? Naquelas pinças que ele tem, aquela coisa toda. E tem o peito dele, tá certo? E o pessoal, sabe, diz aí, sabe, que um pessoal aqui nos restaurantes, o cara que está descascando, ele chupa o ali, sabe, a pata do caranguejo, sabe? E o que vem dentro ele cospe assim numa vasilha lateral, não sei, o pessoal que diz, rapaz, sabe? Porque é difícil, o caranguejo é difícil comer, tá certo? Dá um trabalho do cacete, sabe? Para você comer uns 3 caranguejos, que eu, 3 ou 4 ou 5, sabe, que é o bastante para alimentar, dá um trabalho do caralho, eu acho, sabe? Porra. Já o açaí, ele é trazido de longe. Tem uma cidade aqui chamada Igarapé-Miri, rapaz. Essa cidade já abrigou um juiz, sabe, que fez uma rotação, saiu de uma comarca, foi para outra, tá certo? E esse juiz julgou um bocado de processos meus, tá certo? Eu tenho uma sentença. No momento eu estou me debatendo num processo que tem 607 servidores aí municipais que deixaram de receber os salários em 2007, tá certo? E se formou uma peleja, rapaz, a partir desse ano de 2007, rapaz, e até hoje não deslindou, rapaz, porra. E quem deu a sentença no processo, sabe, foi um juiz que saiu da comarca onde esse barulho aconteceu, e ele foi para a cidade do Açaí, tá certo? E esse juiz, sabe, eu me lembro, ele se chamava juiz de roça, tá certo? Tem uma sentença dele onde ele se apresenta como um juiz de roça, tá certo? E um mero juiz de roça, qualquer coisa assim, tá certo? Um juiz sem grandeza, sabe, sem... Beber um gole de café aqui. Meu café hoje, eu falei que eu estava sem leite na despensa, tá certo? Eu usei o resto que tinha para fazer um mingau de aveia, aí foi quando eu comecei a falar do açaí. Quando eu comecei a falar do açaí, falei de Garapé-Miri, que é uma cidade que tem ali, rapaz, para as bandas ali, não sei se é Nordeste aqui, não, não é Nordeste não. Eu não sei que banda é aquela ali, sabe? Eu não sei. Rapaz, eu só sei dizer que aí esse juiz, sabe, se coligou com o prefeito por lá, tá certo? E deu zebra, sabe? E ele terminou, sabe, se envolvendo na questão e o nome dele foi parar lá no Conselho Nacional de Justiça em Brasília, tá certo? Porra. Aí ele veio corrido, rapaz, de Garapé-Miri para Belém, ficou ali na vara criminal, numa vara criminal, eu não sei que fim levou esse juiz, tá certo? E nessa vara criminal, rapaz, eu tinha um juiz também que veio de uma outra comarca por onde eu passei, tá certo? E esse juiz tinha sido delegado de polícia e era marido de uma juíza federal, rapaz, olha, do trabalho, rapaz. Eu não me dei bem com a juíza federal, tá certo? E nem com uma substituta dela ou de outro. No começo era uma vara só, depois fizeram 2 varas na comarca, né? 2 varas trabalhistas. E uma juíza do trabalho substituta, rapaz, se invocou com a minha cara, sabe? Eu não sei como é que foi isso aí. Eu sei que eu terminei abandonando um processo, sabe? E perdi aí quase uns 50 mil reais, eu acho. De vez em quando eu me lembro e me dá um arroxo no peito, sabe? Por que que eu fui assim tão impulsivo, tá certo? E impulsivo fui, rapaz, sabe, com a mulher desse delegado que eu conheci aí, sabe, no interior, que eu não vou nominar, tá certo? E essa mulher, sabe, um dia essa juíza resolveu, sabe, arrancar rabo junto comigo, sabe, promover um arranca-rabo, entendeu? Ela queria puxar meu rabo e não deixava, eu tentava puxar o rabo dela, ela não deixava, tá certo? Aí ela falou que eu não podia ali na sala dela, na sala, sabe? Eu digo, não, a sala não é sua. Ela se referindo à sala ali dos trabalhos ali, sabe, de audiência. E talvez ela quisesse se referir ao prédio, dizendo que quem mandava ali no prédio era ela. Eu não sei se ela era a diretora dali do fórum, tá certo? Aí eu saí pra porrada. E o marido dela era juiz. Como é que a gente fala, hein? Juiz estadual, tá certo? E
estava numa vara no interior onde eu conhecia. Rapaz, ele tinha um negócio, sabe, de fazer asepsia com álcool o tempo todo na mão dele, sabe? Ele tinha sido delegado de polícia. Aí depois disso ele veio para Belém, tá certo? Eu acho que nesse meio tempo, pelo fato de ser marido de uma juíza federal, a juíza federal. Não, sim, sim, não, não e sim, tá certo? Os juízes federais do trabalho, eles operam em comarcas também. E eu não sei se havia encontro, sabe, de comarcas, de uma comarca estadual com uma federal, eu não sei, tá certo? Eu só sei que uma vez eu estava nesse interior, tá certo? E eu estava já estabelecido numa ilhota pescando com os meus filhos, sabe? Mestre, tá certo? Estava comigo, o mestre era que pilotava. A gente estava no barco do mestre, um barco, sabe? Com um reboque com um motor rabudo, sabe? Com uma rabeta, um motor industrial que se faz uma adaptação nele, sabe? Se coloca uma rabeta com hélice, sabe? E se usa para navegar, sabe? Em águas rasas com esse equipamento, tá certo? Eu estou já com 13 minutos de vídeo e eu tenho que lembrar que eu tenho que esvaziar, rapaz, o armazenamento desse vídeo. Vou tomar um gole de café. Rapaz, é o seguinte. Aí eu tava falando do café, que hoje ele tá puro, sabe? E eu uso duas canecas, uma para receber a primeira coação, tá certo? E depois eu passo para uma outra caneca, tá certo? E nessa outra caneca é que eu ponho o açúcar, tá certo? Aí eu já tinha colocado o açúcar e fui colocar o café no coador, sabe? Com a cabeça desfocada, que eu terminei colocando o café onde o açúcar estava, sabe? Aí tive que fazer a coação no filtro com. Aí eu resolvi, para não perder o açúcar, colocar o açúcar no filtro, sabe? E jogar água por cima, sabe? Com café e tudo, enfim, tá certo? E não ficou legal, mas veio assim mesmo eu tomei, tá certo? Caboclo que come até cobra assada, rapaz, o Ernesto, sabe? Além de falador, sabe? Ele é um caboclo que come até cobra assada. Porra, bicho, assada essas cobras assim, sabe? Que quando eles fazem a queimada no mato, sabe? Os animais morrem queimados. Eu acho que é daí que vem essa imagem de comer cobra assada. Não sei se é isso. Rapaz, eu só sei que eu estava lá pescando com os meus filhos, tá certo? Nesse dia, uma raia, sabe, fisgou no anzol do meu filho, do meu filho do meio, sabe, da primeira ninhada, tá certo? E ele tentou puxar, não deu certo. Não, me parece que nós não puxamos essa raia, não. Acho que soltou, não sei. Mas foi assim, rapaz. Sei que a gente se aventurava lá pelo. Eu não vou falar o nome do rio também, tá certo? Sei que eu tava lá, rapaz, era umas 10 horas da manhã num domingo, eu acho, sabe? Quando vem uma voadeira, sabe, assim, daqueles empresários, daqueles comerciantes lá da cidade, tá certo? E vinha um sujeito em pé, rapaz, na frente assim, sabe, com um copo de uísque na mão, tá certo? E aquela embarcação era de comerciantes, tá certo? E o juiz lá no meio, tá certo? Eu não sei quem ficou mais errado, se foi o juiz com um copo de uísque na mão, eu acho, tá certo? Eu não sei se eles já vinham de uma noitada, eu não sei, tá certo? É por isso que eu estou dizendo que a mulher dele não vivia com ele aqui, a juíza federal, tá certo? Ela devia estar lotada numa comarca diferente, uma comarca trabalhista diferente. Rapaz, o cara ficou todo errado. E a lembrança que ele guardou de mim, sabe que nessa época eu cultivava uns cabelos longos, mas as ideias não eram curtas, tá certo? As minhas ideias sempre me esforcei para ter minhas ideias compridas, tá certo? Mas os cabelos eram longos. Estou me lembrando de uma música aqui de uma banda nacional do tempo, da década de 70. Café, último gole. Aí esse juiz eu soube que quando ele queria se referir a mim, sabe, passado o tempo e se lembrar. Cadê aquele advogado cabeludo, rapaz, do rabo de cavalo? Aquele advogado cabeludo do rabo de cavalo, era assim que ele se referia a mim. Acho que eu vou chamar esse vídeo de rabo de cavalo, sabe, para lembrar desse episódio aí. Eu fiquei invocado com rabo de cavalo, rapaz. Recentemente eu cortei o meu cabelo. Eu precisava viajar para uma cidade conservadora e cortei meu cabelo para não desfocar muito, tá certo?
Mas tem um ator britânico, eu acho, sabe? É, o filme, o último, um dos filmes que eu gosto dele é Mandando Bala, sabe? Ele é um cara com treinamento, o personagem é um cara com treinamento militar, tá certo? E sabe sair pra porrada e atira, rapaz, manda bala, manda bala, manda bala, tá certo? E ele dizia assim, sabe, quando ele baleava, sabe, os bandidos, e em geral os bandidos tinham cabelos longos, sabe, e alguns talvez tivessem rabo de cavalo, e ele falava mal desses bandidos, dizia que o rabo de cavalo, sabe, não dava beleza, sabe, e não dava mais não sei mais o que, não dava mais, sabe, escroteava, sabe, com quem tinha rabo de cavalo, eu ficava assim, eu digo, porra, aí sinceramente aquilo me afetou, rapaz, sabe, aí a partir dali eu passei a ter uma crise, sabe? Em prender o cabelo, sabe? Atrás de fazer rabo de cavalo, eu já não fazia, tá certo? Eu amarrava e metia um boné. Mas o juiz, ele, para se lembrar de mim, ele perguntava: cadê aquele advogado que tem um rabo de cavalo? E eu tive um arranca-rabo, rapaz, com a mulher dele numa sala de audiência, rapaz, sabe? Ela querendo, disse assim para mim no final: eu vou lhe expulsar da minha sala, tá certo? Eu não vou mais julgar os seus processos, vamos julgar impedida nos seus processos. Porra, foi foda aquela porrada. Mas assim, eu não sei se foi necessário isso, tá certo? Se era necessário isso. Eu trabalhava para um sindicato, tá certo? Um sindicato de trabalhadores e enfrentava empresas da Alunorte, tá certo? Era a Alunorte e a Albras, que eram do grupo Vale, Vale do Rio Doce na época, tá certo? Teve um cara aqui, rapaz, que ele passou num concurso público para tem uma secretaria de assuntos jurídicos aqui em Belém do Pará, tá certo? E lá tem os procuradores ali para trabalhar, sabe, operar como advogados, sabe, pelo município, tá certo? E hoje me parece que esse trabalho se expande para outros órgãos aí da administração indireta, tá certo? E esse cara passou, rapaz, ele era, se a memória não me trai, um procurador desse tipo, tá certo? Municipal. E ele largou, rapaz, para fundar um escritório de advocacia, tá certo? E logo em seguida ele pegou um contrato com a Vale do Rio Doce, hoje, na época, a Vale do Rio Doce, tá certo? Que hoje é só Vale, tá certo? Então tem disso. Então veja que hoje, aproveitando a deixa, sabe, no Brasil, ontem terminou, ou a notícia de ontem foi ali, sabe, um senador da República que era relator num processo de uma CPI, a CPI do crime organizado. E esse cara, rapaz, terminou pedindo, sabe, no relatório dele, o indiciamento de três magistrados do Supremo Tribunal Federal, de três ministros, tá certo? E mais o Procurador-Geral da República, tá certo? Esse cara, veja, é delegado de polícia, ele é do Nordeste, eu não sei qual é o estado nordestino de onde ele vem, tá certo? E Alessandro Vieira, o nome dele. E esse cara foi delegado de polícia, mas eu acho que ele foi delegado de polícia estadual, tá certo? Delegado de polícia civil. E assim, então veja, um bacharel em direito, tá certo? E aí fez aí o trabalho dele, se elegeu senador, tá certo? E agora vai ter eleição para senador, acho que ele vai concorrer de novo, tá certo? Mas desde um tempo aí, rapaz, o Brasil ele foi tomado de assalto aí, sabe? Eu não sei, rapaz, como é que funciona isso, tá certo? Eu não sei, o dinheiro ele é fogo, rapaz, eu queria dizer foda, tá certo? O dinheiro é foda porque ele alucina as pessoas. Hoje eu me prometi, tá? E preparei tudo aqui para entrar de pisão nos pecados capitais, tá certo? Para falar ali da avareza, sabe? Falar da gula, falar da soberba, falar do que mais da luxúria, tá certo? Que são essas arrumações aí, essas figuras que inculpam o cristão, tá certo? Os muçulmanos, eles não têm problema com isso, não sei como é que chama o Alcorão, sabe? Se o Alcorão pune essas questões aí, sabe, morais. Aí para mim ficou, sabe, veja que se tem esse barulho com esse senador da República, tá certo? No plano nacional, o Trump não tem o que fazer, mas dentro daquela tática
espetacularizadora, tá certo? De espetáculo, sabe? O Bannon é que manda, sabe? Faz isso, faz assado. O Bannon foi que disse, rapaz, olha, tem que criar o caos, perto. Tu pega a merda e joga no ventilador e deixa espalhar, tá certo? O Bannon falou isso, não dessa maneira, é claro, tá certo? Mas ele tem esses dizeres assim, sabe, no campo da política, rapaz, é entrar de pisão, rapaz, é o campo da violência, a política é o campo da irracionalidade, eu acho, tá certo? E esse senador, ele operou no campo da política, tá certo? E foi permitido, sabe, ele pediu um indiciamento de 3 ministros, tá certo? Eu não tenho medo de afirmar isso, sabe, de que veja, o campo da política é campo de racionalidade, tá certo? Onde a razão opera muito pouco, tá certo? Os seres inteligentes são contaminados pelas distrações, não era isso que eu ia falar, eu me distraí porque passou uma moto aqui fazendo barulho, tá certo? Mas o campo da política é um campo contaminado, a razão, sabe, opera pouco, os valores cultivados da sociedade são flexibilizados, sabe? E aí se tira decisões desse tipo, tá certo? E veja aí, no plano nacional tem hoje uma discussão, sabe? O Trump fudido ali, sabe, com a resistência dos iranianos, tá certo? Ele não sabe o que fazer, é essa a notícia que ele tem. Eu tenho umas anotações aqui, tá certo? Onde tudo que se diz, sabe, que o Trump está apelando mais do que nunca para Bannon, sabe? Ele pergunta para Bannon, o que é que eu faço? Bannon me ajuda, Bannon, o que é que eu faço? Aí o Bannon diz assim, pega a merda, joga no ventilador, cria o caos. E é isso que ele está fazendo, o Trump lá nos Estados Unidos, tá certo? E veja, ele não consegue desatar o nó, sabe, que os iranianos deram, tá certo? E o nó cego, o nó de Górdio, tá certo? Eu não vou explicar o que foi, o que é nó de Górdio, depois eu explico se der. Mas o fato foi, sabe, que de repente o Vance, o J.D. Vance, sabe, o vice-presidente estadunidense, sabe, se meteu, tá certo? Ele é candidato à sucessão de Trump, tá certo? E ele quer aparecer, ele e o Rubio, tá certo? Os dois são candidatos. O Rubio agora vai receber Israel, se já não recebeu, Israel e ali o Líbano, sabe, para fazer ali um acerto ali, sabe? Ora, porra, se os israelenses ali, sabe, os sionistas ali que estão fazendo a guerra, como é que eles chamam os dois para fazer ali, sabe, um tratado de paz? Ora, porra. E eu só sei, rapaz, que a mesma coisa é com os iranianos, sabe? Os estadunidenses agridem junto com os israelenses ali, sabe? A República Iraniana, tá certo? E depois chama o Irã para fazer um tratado de paz, vê se pode uma porra dessa. E aquele bobo, sabe? Aquele cagão, cuzão, J.D. Vance, sabe? Aí, sabe, fez uma intervenção, ele participou de uma reunião ali no Paquistão, em Islamabad. Islamabad, a capital do Paquistão, tá certo? A gente fica pensando assim, sabe? Mas é o que eu queria chamar a palavra moralidade, tá certo? Porque o Trump não tendo o que fazer, rapaz, sabe? Se incomodou o Papa Leão ali 14, sabe? Ali no Vaticano, se incomodou, e eu vou aproveitar a deixa do Papa, sabe? Para falar de pecados capitais, eu acho, se der tempo, já são 25 minutos, não sei. E eu só sei, rapaz, sabe, que o Leão 14, sabe, vem ali, é um estadunidense ali no Vaticano, tá certo? É um padre, sabe? Eu não sei de que congregação ele é, sabe? De que ordem ele é, eu não sei. Aí ele anda fazendo umas críticas pro Trump, sabe? E vai ver, sabe? Então veja que nós temos a religião e a política ali se debatendo, tá certo? São dois campos de irracionalidade, eu já falei isso. Eu vou colocar esses dois campos no campo da estética, rapaz, é o jeito, tá certo? Onde opera a irracionalidade, sabe? É no campo da estética, no campo dos afetos, como diria Baruch, sabe? É no campo das sensações, como diria Francis Bacon, tá certo? Não sei se Francis Bacon usava a expressão sensações, mas ele é do campo do empirismo, me parece que ele que trouxe, sabe, a ideia, sabe, descobriu aí as afetações do mundo prático, sabe, nos corpos, e o próprio corpo é um ser afetado, um ser de afetação, tá certo? Ontem eu falava isso para o meu filho, que a minha grande descoberta foi essa, tá certo? É que nós temos um corpo tardia, rapaz, essa minha descoberta, sabe? Todo mundo já falava disso. Veja que
No livro do Boaventura fala de Freud e fala de Marx, certo? Vai falar de Foucault também. Mas assim, enquanto Freud ficou ali circunscrito ao corpo, tá certo? E ali se estabeleceu a subjetividade, tá certo? Do outro lado tem o Marx que se dedica aos corpos, tá certo? Aos corpos de proletários, tá certo? E ali estabelece a objetividade, tá certo? O mundo objetivo, o mundo científico, sabe? O mundo do socialismo científico, tá certo? Para comprovar que nós seres humanos, sabe, somos seres coletivos, tá certo? E o comunismo, rapaz, foi que assustou o mundo, rapaz, sabe? Fez aqui a revolução, a guerra, ali, a ditadura militar de 64. O próprio Getúlio, rapaz, ele se assustava, ele aproveitou, ele era um oportunista, Getúlio, sabe? Um cara do campo da política. E esse cara, rapaz, que agora resolveu acusar os ministros do Supremo, sabe? O tal de Alessandro Vieira, tá certo? Rapaz, esse cara, veja, ele é classe média, tá certo? E não sei em nome de quem ele opera, não sei quem que financia, sabe? Eu vejo que ele era assalariado, sabe? Ganhava salário de agente público, de agente, de delegado de polícia, tá certo? Eu não sei como é que ele se põe aí, senador, tá certo? E esse cara, um tempo aí, apoiou, sabe, com aquele pessoal, com aquela turma ali do Rio de Janeiro, ali, sabe, do Leblon. Não sei se é do Leblon, não sei onde está o Caetano, com uma turma ali, sabe. Eles apoiavam, rapaz, sabe, o pessoal do Ministério Público Federal, tá certo, que criou a Lava Jato, sabe, criaram uma sanha integralista aqui no Brasil, tá certo, falando de corrupção, sabe. Porra, bicho, aí detonaram, sabe? Na verdade, o que eles queriam atingir era o PT, tá certo? E o campo da esquerda, tá certo? E a hegemonia que o PT vinha tendo, sabe, no campo da política aqui no Brasil, tá certo? O Lula se elegendo em 2000, em 2002 não, quando foi que o Lula se elegeu em 89 a porrada foi com Collor, certo? 2000, não, não foi em 2002, não, foi em 2006, eu acho, que o Lula se elegeu, tá certo? De 2000, não, não foi também, tá certo? Acho que foi em 2002, não, não foi, eu acho que eu tô aqui atrapalhado. Eu só sei que, sabe, de repente esse cara, esse Alessandro Vieira, é antipetista, tá certo? E se apoiou na Globo aqui, tá certo? Se juntou com a Globo, sabe? E outros aí antipetistas nacionais. Hoje o Lula, rapaz, apesar de tudo que ele tem feito, tá certo? Tá pau a pau ali, sabe? Mas aí tem um fator preponderante hoje, que são as igrejas evangélicas, neopentecostais, tá certo? Que entram no meio da festa aí, tá certo? Aí nós temos um outro fenômeno, rapaz, que eu vou ficando por aqui com 29 minutos. Eu já tinha dito que eu ia dar um nome, sabe, para esse vídeo. Como é que fala o que foi que eu disse que eu ia fazer? O título que eu ia dar? Não vou lembrar. Mas eu vou ouvir o vídeo e vou lembrar o nome, sabe? Mas eu vou ficando por aqui, já são 30 minutos de vídeo, tá certo? Eu não vou correr mais atrás. Eu vou dizendo, rapaz, porque eu tenho que ir também ali para assistir o 247 agora, já são 6h19, tá certo? Às 6h30 eu preciso fazer formação jornalística, tá certo? Para me inteirar a respeito das coisas que aconteceram, tá certo? E ontem eu passei o dia concentrado num trabalho profissional e não pude dar atenção muito para o noticiário, tá certo? Fico por aqui, meu café acabou mesmo, tá certo? E vou dizendo, rapaz, que eu sou Ernesto Caboclo falador, rapaz. Ele acabou que fala muito, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz. Bom dia.